O espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. 4 ou 5 cavaleiros debatiam uma noite várias questões de alta procedência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alterança a espíritos. A casa ficava no Monte Santa Teresa, a sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente era 4 os que falavam, mas além deles havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espoltula no debate não passava de um outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e ao que parece astuto e cáustico. Não discutia-se nunca, e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão era a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial. Acrescentava que os serafins e os querubins não convertiam nada, e aliás era a perfeição espiritual e eterna. Como deste esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe em um dos presentes, e desafiou a demonstrar o que dizia que se era capaz. Jacobino, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai-se não, quando no meio da noite sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa de seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença, não só o acordo, mas a mesma discussão. Tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade de questões que se deduziram do tronco principal, e um pouco talvez pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentores pediu a Jacobina alguma opinião, uma conjectura aos menos. Nem conjectura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar longa dissentimento, e como sabe, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso-lhe contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há só uma alma, há 2. 2? Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espante-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ambos tudo, não admito réplica. Se me replicar, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa, e assim também a polca ou voltare, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As 2 completam o homem que, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades perde naturalmente metade da existência, e há casos não raros em que a perda da alma exterior implica-se a existência inteira. Sherlock, por exemplo. A alma exterior daquele judeu era os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Taubal, e punhal em que enterras no coração. Veja bem essa frase. A perda dos ducados, a alma exterior, era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior nem sempre é a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes, como a par com a qual disse os camarões que morria, e o poder que foi a alma exterior de César e de Cromwell. Suas almas energéticas e conclusivas, mas há outras, embora energéticas, de natureza mutável. Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho, ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano, durante a estação lírica e a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile do cassino, a rua do ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora é quem? Essa senhora é parente do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião. E assim outros muitos casos. Eu mesmo tenho experimentado essas trocas. Não as relato porque iria longe. Restringe o meu episódio que lhes falei.
e episódio dos meus 25 anos. Os quatro companheiros, ansiosos de ouvir o caso princípio, esqueceram a controvérsia, santa curiosidade. Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concordia, fruta divina de outro sabor, que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, agora um mar morto. Todos os olhos estão na Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imagino o acontecimento que isso foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns desrespeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que estes perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita, nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. É a prova que todo o fardamento que foi dado para amigos vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuro e solitário. Desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela a levasse a farda. Foi acompanhado de um pajem que daí a dias tornou a vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. Abraçava-me e chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava em que toda a província não havia outro que pudesse o pé adiante. E sempre alferes. Era alferes pra cá, alferes pra lá, alferes a toda hora. Pedia-lhe que chamasse Joãozinho, como dantes. Ela abanava a cabeça, abraçando que era o senhor alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, era o primeiro servido. Não imagina, se lhe disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era o espelho que dera a madrinha e esta herdará da mãe, que comprará a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas havia-se-lhe ainda ouro. Comido a partir do tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores das molduras, os enfeites de madrepérola e caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande foi, como digo, um enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas as outras coisas, carinhos, atenções e obséquios, fizeram em mim uma transformação, o que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu? Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima da humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era as dantes, o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza, e passou a ser a cortesias e os rapapés da casa. Tudo que me falava do poço, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia que o exercício da patente a outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender, respondeu um dos meus ouvintes. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos, os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou movimentos andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como o tempo em que a consciência do homem se obliterava ao do alferes tornava-se vivia
e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, não era só isso. Mal obtinha de mim uma compaixão apática, um sorriso de favor. No fim de 3 semanas era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma grande notícia. Uma das suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho. Adeus, alferes. Era a mãe extremosa. Largou logo uma viagem e pediu ao cunhado que fosse com ela, e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse aflição, disporia ao contrário, deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um carcereiro, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia e estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos propunham uma nota de humildade nas suas cortesias, que, se de certa maneira, compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite em que eles redobraram de respeito, de alegria, de protesto. Nhó, alferes de minuto a minuto. Nhó, alferes muito bonito. Nhó, alferes há de ser coronel. Nhó, alferes há de casar com uma moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estético. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Uma cabeleireira, uma bengala para restituir a razão ao alienado. Em outros casos, a moléstia era mais rebelde. Recorri, então, aos anéis de brilhantes, às distinções honoríficas, etc. Houve um doente poeta que resistiu a tudo. Simão Bacamarte começava a desesperar da cura, quando teve ideia de mandar correr matraca para o fim de o apregoar como um rival de Garção e de Píndaro. Foi um santo remédio, contava a mãe do infeliz a uma comadre. Foi um santo remédio. Outro doente, também modesto, após a mesma rebeldia, a medicação, mas não sendo escritor, mal sabia assinar o nome. Não se lhe podia aplicar o remédio da matraca. Simão Bacamarte lembrou-se de pedir para ele o lugar de secretário da Academia dos Encobertos, estabelecida em Itaguaí. Os lugares de presidente e secretários eram de nomeação régia, por especial graça de finado de D. João V. Implicavam um tratamento de excelência e o uso de uma placa de ouro no chapéu. O governo de Lisboa recusou o diploma, mas representando o alienista que o não pedia como prêmio honorífico ou distinção legítima, e somente como meio de terapêutico para um caso difícil. O governo cedeu excepcionalmente à súplica, e ainda assim não fez sem extraordinário esforço do ministro de Marinha e Ultramar, que vinha a ser o primo do alienado. Foi outro santo remédio. Realmente é admirável, dizia-se nas ruas, ao ver a expressão sadia e enfundada dos dois ex-dementes. Tal era o sistema. Imagina-se o resto. Cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a perfeição parecia mais sólida, e o efeito era certo. Nem sempre era certo. Casos houve em cada outra parte, aplicando à terapêutica o modo da estratégia militar, que toma uma fortaleza por um ponto, se por outro o não pode conseguir. No fim de 5 meses e meio, estava vazia a Casa Verde. Todos curados. O vereador Galvão, tão cruelmente afligido de moderação e equidade, teve a felicidade de perder um tio. Digo felicidade porque o tio deixou um testamento ambíguo e ele obteve uma boa interpretação, corrompendo os juízes e embaçando os outros herdeiros. A sinceridade do alienista manifestou-se nesse lance. Confessou ingenuamente que não teve parte na cura. Não aconteceu o mesmo com o padre Lopes, sabendo o alienista que ele ignorava perfeitamente o hebraico e o grego. Incumbiu-o de fazer uma análise crítica da versão dos 70. O padre aceitou a incumbência e em boa hora o fez. Ao cabo de 2 meses possuía
o livro e a liberdade. Quanto à senhora do Boticário, não ficou muito tempo na cela que lhe coube, e onde, aliás, não faltaram carinhos. Por que é que o Crispe não vem visitar-me? Dizia ela todos os dias. Respondiam-lhe ora uma coisa, ora outra. Afinal, disseram-lhe a verdade inteira. A digna matrona não pode conter a indignação e a vergonha. Nas explosões da cólera, espalharam-lhe expressões soltas e vagas como essas: tratante, velhaco e ingrato. Um pacife que tem feito casas à custa de ungüentos falsificados e padres. Tratante. Simão Bacamarte advertiu que, ainda que não fosse, quando não fosse verdadeira a acusação contida nessas palavras, buscavam elas para mostrar que a excelente senhora estava, enfim, restituída ao perfeito desequilíbrio das faculdades. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao sair e ver que o último hóspede da Casa Verde mostrais como isso, que ainda não conheceis o nosso homem. Era a sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura, não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra novíssima teoria. Vejamos, pensava ele, vejamos se chego, enfim, à última verdade. Dizia isto passeando ao longo da vasta sala onde figuravam a mais rica biblioteca dos domínios ultramarinos de Sua Majestade. Um amplo chambre de damasco, preso à cintura por um cordão de seda com bordas de ouro, envolveu o corpo majestoso e austero do ilustre alienista. A cabeleira cobria-lhe com uma extensa e nobre calva adquirida nas cogitações cotidianas da ciência. Os pés, não delgados e femininos, não graúdos e mariolas, mas proporcionados ao vulto, eram resguardados por um par de sapatos cujas fivelas não passavam de simples. Era assim que ele ia, o grande alienista, de um cabo a outro da vasta biblioteca, metido em si mesmo, estranho a todas as coisas, que não fosse o tenebroso problema da patologia cerebral. Súbito parou, em pé diante de uma janela, com o cotovelo esquerdo apoiado na mão direita, aberta, e o queixo na mão esquerda, fechado. Mas estariam eles doidos e foram curados por mim, ou o que pareceu cura, mas não foi do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? E cavando por aí abaixo, eis o resultado aí que chegou. Os cérebros bem organizados que ele acabava de curar eram então desequilibrados como os outros. Sim, dizia ele consigo. Eu não posso ter a pretensão de haver-lhes incutindo um sentimento ou uma faculdade nova. Uma coisa e outra existiam no estado latente, mas existiam.